agora sim, estamos em direto. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá ver se vão entrando algumas pessoas. Estivemos aqui com os problemas técnicos, coisas que acontecem, mas voltamos para hoje falarmos sobre o que é o Shiatsu Medicina. Pois bem, hoje nesta live vou falar do meu filhinho, deste método, que no fundo foi aqui uma fusão entre o Shiatsu e a medicina tradicional chinesa. Eu vou contar um pouquinho não só sobre o Shiatsu em si, como também de eu ter chegado a este método próprio. Então, como é que vocês estão? Vamos lá ver se me estão a ouvir bem, se me veem bem. Alguém quer dizer alguma coisa? Digam só sim, para eu ver se está, porque lá está, eu tive aqui problemas e queria ver se estava tudo direitinho. Então vamos lá ver o que é o Shiatsu. Vamos começar por aqui. O Shiatsu é uma terapia que, onde é que ela nasceu? Ela nasceu já há a base dela é de cerca de 4.000 anos. Porquê? Porque ela vem do tempo do I Ching, do primeiro imperador chinês, e o que aconteceu foi que os japoneses, já 600 depois de Cristo, mandaram uma comitiva para a China para irem buscar estes ensinamentos chineses da medicina ocidental e trazerem para o Japão. Portanto, a base do Shiatsu é japonesa. E lá está, eles foram buscar estes ensinamentos à China e é por isso que se diz que na base do Shiatsu está toda a medicina tradicional chinesa. Mas depois como é que há aqui divisão de estilos e aqui muita coisa que se faz com o Shiatsu, eu vou-vos contar um bocadinho. Nós tivemos no Japão, no início, quem fazia o toque terapêutico eram médicos e fisioterapeutas, ok? Portanto, os médicos recebiam os seus pacientes, faziam toda uma anamnese, faziam um diagnóstico e tocavam os seus pacientes. Só que depois, mais tarde um pouco, começaram a ser pessoas invisuais que faziam este toque terapêutico, porque dizia-se que eles tinham mais sensibilidade para o toque. Então, a massagem Shiatsu, na altura não se chamava ainda massagem Shiatsu, era o Anma, começou a ser feita por pessoas que eram cegas. E então o que é que acontece? Como estas pessoas eram menos letradas, não tinham tantos conhecimentos, começou-se a associar a medicina para os médicos, fisioterapeutas e afins, e tudo que era mais toque terapêutico e massagem para pessoas que não tinham tantas competências. Só muito mais tarde, com Tempac, mas já em 1920, vejam lá o tempo que foi preciso para depois darmos aqui uma reviravolta outra vez à importância do toque terapêutico, porque isto já era assim, vejam bem, desde 2000 e tal, antes de Cristo. Depois houve aqui esta alteração, mais ou menos em 700 depois de Cristo, e depois muito mais tarde é que vem aqui um Tempac, que era uma pessoa com muitos conhecimentos de anatomia, fisiologia, e que ele vai recuperar outra vez estas bases da medicina tradicional chinesa e diz, não, quem vai fazer este toque terapêutico tem de facto que conhecer muito mais sobre esta medicina que está na sua base. Tempaku, ele o que é que faz? Ele vai buscar este conhecimento mais profundo e aplica-o. E ele tem 2 discípulos. E os 2 discípulos foram os que deram origem a um tipo de Shiatsu que eu estudei mais, que aqui há 11 anos atrás, que foi o Zen Shiatsu, que é de Masunaga, e Namikoshi, que é o outro grande professor de Shiatsu, e que no fundo é Namikoshi que conseguiu fazer prova dos pontos eletromagnéticos e que depois vê reconhecido no Sistema Nacional de Saúde o Shiatsu lá no Japão, ok? Portanto, este Namikoshi, de facto, dá-se muita importância a este nome, apesar de eu ter estudado Masunaga e não Namikoshi, porque Masunaga foi o fundador do Zen Shiatsu e ele tinha, de formação base, ele era psicólogo.
e de facto aqui isto encantou-me muito, mesmo muito. Eu identifico-me mais com Masunaga porque realmente ele vai à causa emocional das doenças muito mais do que Namikoshi, porque vejam bem, e aqui está a questão da base científica. Namikoshi preocupou-se muito com esta questão da base científica, ok? Portanto, para ele o que é que era importante? Era importante ele fazer prova dos pontos eletromagnéticos. E então vocês agora perguntam-me, o que é que são os pontos eletromagnéticos? Então aqui vou explicar um pouquinho do que é o shiatsu, para vocês perceberem o que é que são estes pontos eletromagnéticos. Então eu gostava que vocês imaginassem o nosso corpo como se fosse uma rede fluvial, imensos rios que percorrem, que vão desde a nossa cabeça aos nossos pés, percorrem os nossos braços, e cada um desses rios é como se fosse um canal. Cada um desses rios vai ter ou desemboca num órgão interno. Então vamos ter o meridiano, o rio do coração, vamos ter o rio, o meridiano do rim, o meridiano do estômago, que vai ter o nosso estômago, temos o meridiano do fígado, temos o meridiano depois das vísceras, vesícula biliar, temos o meridiano do intestino grosso, intestino delgado, temos 12 meridianos principais e 2 extraordinários. Portanto, são 14 meridianos que percorrem o nosso corpo e que, de facto, todos eles têm ligação uns com os outros, portanto, são uma imensa rede. E então, o que é que o shiatsu estuda e faz? O que o shiatsu estuda, além do percurso desses meridianos, ele sabe que, ao longo da nossa vida, esses rios vão ganhando como se fossem pedras, ok? Então, as pedras nas margens do rio são simbolicamente os nossos dissabores, são, por exemplo, perdas que temos de familiares que nos são queridos, divórcio, perdas de emprego, filhos que adoecem, uma série de coisas, nossa própria doença física. Então nós vamos ganhando pedras, mas podem ser coisas muito mais pequenas. Às vezes uma simples mudança do tempo vai fazer com que esse rio, um ou outro rio, ganhe essas pedras. E o que é que essas pedras fazem? Elas bloqueiam o fluxo da água que corre no rio, ok? Então, essas pedras vão fazer com que essa energia não flua até ao tal desaguar no órgão. Então o que é que acontece? Se ele está bloqueado, se essas pedras estão, às vezes até fazem aqui, como é que se diz? É tipo uma piscina ali no meio do rio, a água fica parada, choca, estão a ver? Às vezes acontece isso. Então o que acontece é que a energia fica estagnada e não chega com a devida força, com o devido vigor ao órgão devido. E então nós começamos a ficar com sintomas, mesmo antes às vezes de serem visíveis, quer nos análises de sangue, quer, por exemplo, em ecografias, radiografias. Portanto, às vezes, na medicina ocidental ainda não conseguimos perceber que aquele órgão está afetado, mas na medicina oriental, mais concretamente no shiatsu medicina, vocês conseguem detectar antes do órgão ser afetado como é que está esse meridiano. Então vejam bem, o que o shiatsu faz é uma pressão com os dedos. Nós sabemos o percurso desse rio e vai lá e faz o desbloqueio dessa pedra, vai retirar. Eu costumo dizer que os meus pacientes numa primeira sessão é como se tivessem tirado 100 kg de pedras no seu organismo, ok? Então, nós vamos lá com o dedo e tiramos a pedra. É bastante similar à acupuntura, só que aqui, em vez de colocarmos a agulha para que de facto haja esse desbloqueio, nós fazemos ou vamos fazendo pressões ao longo do meridiano que, através do diagnóstico preciso, percebemos que tem que ser desbloqueado. E aqui, na questão do diagnóstico, é que eu queria fazer aqui uma chega. O meu método de shiatsu medicina, porque é que é diferenciador? Porque nas escolas todas do país, pelo menos as que eu conheço e que me têm falado, que têm tirado cursos, este cuidado para se entender a fundo
o que é a medicina chinesa, não é assim tanto. Não quer dizer que não se fale do Tao, do Yin Yang, dos 5 elementos, fala-se nestes meridianos, mas acontece que não é assim levado tão a sério, nem com prática clínica, as leis fisiológicas, que são as leis da saúde, nem as leis patológicas, que são as leis da doença. Então, geralmente, o terapeuta de shiatsu, ele não sabe perceber, ele até pode saber a função do meridiano, mas ele não consegue perceber de onde é que vem aquela patologia. E o que eu ensino e explico aos meus pacientes é exatamente o percurso da doença, tá? Que acho de extrema importância para que haja uma tomada de consciência e depois o paciente caminhe para a sua cura. Porque eu aqui acredito muito que realmente o terapeuta é uma grande ajuda, mas 80% tem a ver com a entrega, tem a ver com, de facto, o paciente também seguir as indicações terapêuticas que o terapeuta lhe dá. E passando aqui um pouquinho mais à frente, falando também ainda desta parte científica, vocês colocarem no PubMed, que é um site, escrevam aí no tio Google PubMed, coloquem lá shiatsu, e vocês vão ver que aparecem 182 artigos científicos sobre shiatsu. Então lá podem ver uma série de curiosidades e vocês dizem, 182 são bastantes, e são, até fiquei admirada tendo em conta que o shiatsu de Namikoshi Masunaga, estamos aqui a falar de 1925, portanto é relativamente recente. Mas, se vocês colocarem Chinese Medicine, vocês encontram mais de 300 mil artigos científicos. Portanto, o shiatsu, ele assenta nesta ciência milenar que tem mais de 300 mil artigos científicos no PubMed. Portanto, realmente, quando me dizem as terapias holísticas são tudo shanti-shanti, unicórnios e tudo, é só energia, a mim admira-me que, de facto, é desconhecimento, porque, de facto, esta terapia, o que mais me encantou, e eu senti-me segura, senti-me confiante de deixar a minha profissão de advogada para agarrar esta profissão de corpo e alma e a tempo inteiro, porque tinha, de facto, uma ciência milenar, com mais de 4.000 anos e com mais de 300 mil artigos científicos. O que é que eu senti? Que realmente, no curso, não me deram tanto este empoderamento e que eu tive que ir estudar a mais o que é a medicina tradicional chinesa. Daí o nome Shiatsu Medicina, vem da medicina tradicional chinesa. Eu agreguei o saber incrível do toque terapêutico do Shiatsu e as bases que me deram, com um aprofundamento da medicina tradicional chinesa que me permitiu mais tarde fazer o que é uma melhor anamnese, que eu posso vos dizer que eu saí do curso de Shiatsu a fazer anamnese em folha, como se fosse um interrogatório policial, ou então, ainda pior, no computador, o que não queria conexão, eu não sabia fazer as perguntas certas, não sabia fazer uma boa anamnese, porque só esta anamnese é que me permite fazer também um bom diagnóstico, que eu também não sabia fazer. Eu até podia saber localizar a patologia num determinado elemento, ou perceber o meridiano a tratar, mas eu não sabia a raiz, a causa. E uma pessoa que sabe a raiz e a causa tem um grande tesouro na mão. Porquê? Porque eu não quero pacientes dependentes de mim. Eu, graças a Deus, cada vez tenho menos pacientes dependentes de mim. Eu, antigamente tinha muito mais aquele paciente que vinha mensalmente, ou até às vezes de 15 em 15 dias, quando tinham mais capacidade financeira, mas eu cada vez menos tenho este tipo de paciente, porque realmente eles resolvem. E eu tenho tido casos, de facto, inacreditáveis, porque é isto que eu quero, que as pessoas fiquem com as indicações terapêuticas, transformem as suas vidas e vão. Tá? E depois só me visitem só para dar boas notícias, que já me têm acontecido. Tipo, olha, está tudo bem, mas eu só venho aqui porque quero-te contar e tenho saudades de estar contigo. Então, em relação... eu queria-vos falar... Exato. Que, de facto, o que eu fui buscar à medicina tradicional chinesa foi precisamente esta boa anamnese, bom diagnóstico, mais clareza, este diagnóstico que vai à causa das doenças, e as indicações terapêuticas. Eu também fui aprofundar na medicina tradicional chinesa. E quais são as indicações terapêuticas? São variadas.
mas muitas vezes tem a ver com a alimentação, com o sono, com técnicas de movimento, portanto a movimentação do corpo é fundamental, alguma meditação também e muitas outras coisas que de facto nós podemos, e pequenas coisas. Eu não gosto das grandes soluções, das soluções milagrosas, gosto das pequeninas coisas, pequenos hábitos que depois mudam a nossa vida. Nós vamos observar um ano daquela mudança de hábito e percebemos que temos a nossa vida completamente transformada. Então, no Shiatsu Medicina, o que nós fazemos é ir à base científica da medicina tradicional chinesa que nos permite fazer este aprofundar e que culmina no toque terapêutico do Shiatsu, que lá está, que eram estas pessoas extremamente sensíveis, que no início não, mas depois passaram a ser estas pessoas cegas que o faziam e que Tempaco recupera e diz, não, eu tenho conhecimentos de anatomia, tenho conhecimentos que também fui buscar à medicina oriental, portanto nós vamos recuperar isto e vamos tornar outra vez isto digno de pessoas mais letradas, com mais conhecimento e vamos tornar isto outra vez uma prática mais assente nesta ciência. E foi isso que eles fizeram mais especificamente. Depois estes dois discípulos dele, Namikoshi e Masunaga, Namikoshi com imenso sucesso porque ele começa a fazer estudos dos pontos eletromagnéticos e consegue ver reconhecido no Japão isto nos hospitais deles, não é? Hoje em todos os hospitais do Japão há Shiatsu, graças a Namikoshi. Masunaga, que é o que eu gosto mais, é o meu queridinho, porque trabalha mais esta parte emocional. Vocês veem muita diferença no livro de Masunaga e Namikoshi, porque Namikoshi é como se fosse o matemático do Shiatsu. Ele é pau e ele, assim, se eu não consigo provar que existe o caminho entre um ponto e outro, eu tiro o caminho, que é o meridiano, e vou só ao ponto. Então pressiona só pontos, não faz o percurso do meridiano todo. E eu faço o percurso meridiano no meu método, porque eu acredito muito em Masunaga, que era um grande psicólogo, ele entendia muito mais do comportamento humano e da mente humana. Então, para mim, que eu já vos contei esta história, que no terceiro ano da faculdade, primeiro aos 18 anos andei ali na dúvida se havia de ir para não era psicoterapia, era para... Eu, na verdade, fazia psicoterapia e fiquei na dúvida se devia fazer psicologia. E na altura lembro-me de pensar que talvez, como eu estava a precisar de ajuda, que talvez estivesse confusa em relação a isso. Então, se calhar, só queria ir para a psicologia porque me queria ajudar a mim. Isto é uma treta, mas é muito o que a gente ouve, principalmente quando está assim, com adolescências mais difíceis, como foi o caso da minha. Depois, quando eu estava no terceiro ano da universidade, eu não sei se vocês sabem, mas eu tive voluntária na Madeira durante 2 meses, no Gás África. E eu, apesar de ser Gás África, nós íamos para Santo Tomé e Príncipe, deu-se lá um golpe de Estado, nós acabamos por ir para o Jardim da Serra. Foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. Fui com um grupo de pessoas que na altura não conhecia, mas fiz grandes amigas, uma grande amiga mesmo assim, que ainda hoje está assim muito próxima. E depois, nesses meses que eu passei lá, eu prescindi da minha época de exames de setembro na faculdade, estava no terceiro ano de Direito. E quando voltei, assim, com a cabeça muito diferente, não é? Porque tinha estado 2 meses, um pouco com algumas privações. Eu lembro que nós não tínhamos telemóvel, dormíamos no chão. O projeto tinha a ver com renunciarmos a certas coisas, então nós renunciávamos à água quente. Era assim, bastante interessante, não pela dor em si, mas no fundo nós éramos todos menininhos de cidade e aquilo foi assim um choque de realidade que eu nunca vou esquecer. E quando eu regressei, tudo isto para contar esta história, quando eu regresso, eu disse aos meus pais que ia mudar de curso, que realmente achava que devia ir para a psicologia. Mas, por isso é que eu fiz este post polémico esta semana sobre o silêncio. Eu fui altamente demovida a fazer... Os meus pais queriam muito que eu terminasse, diziam, tu terminas o curso e depois fazes outro.
Isto também é uma coisa que não vai acontecer à partida, porque nós passamos 5 anos a estudar, é muito difícil entrarmos num curso, a não ser que não haja oportunidades de trabalho. Eu tive uma oportunidade de trabalho, é evidente que eu não optei por ir estudar mais outro tanto. Portanto, eu tinha já 23 anos, queria ir ganhar dinheiro. Isto é mesmo assim, queria a minha independência, que a consegui aos 25 anos, portanto, não fui tirar outro curso. Então, isto para vos dizer que, no fundo, o Shiatsu Medicina vai muito colmatar este meu grande desejo e forte desejo de saber mais sobre o comportamento humano e também sobre mesmo as questões mentais, né, de saúde mental. E eu senti muito esta segurança. Claro que eu trabalho em parceria muitas vezes com psicólogos, muitas vezes. Há psicólogos já nesta cidade inacreditáveis que percebem o quanto é importante. Imaginem, os pacientes estão lá em consulta com eles, mas para a rapidez, para a aceleração de resultados, eles percebem que eles têm que ser tocados. Claro que estas psicólogas muitas vezes até já foram minhas pacientes, então percebem o poder do toque para o tal desbloqueio de algumas coisas que não são só mentais, porque na medicina oriental não há separação corpo-mente, portanto, se eu mexo no corpo, eu estou automaticamente também a mexer alguma coisa em termos mentais. Então, o que eu sinto é que as pessoas deixam de se sentir prisioneiras do seu próprio corpo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês alguma vez disseram assim para vocês: pá, eu já tomei consciência disto, eu já sei que isto não me faz bem, que não é o certo, mas sentem que depois não conseguem concretizar aquilo que racionalmente até estão a querer. Então, isto é o corpo, a maioria das vezes, a agarrar-vos, ok? Portanto, nós tornamos prisioneiros do nosso próprio corpo. Nós já sabemos, ou seja, a nossa mente já quer ir numa determinada direção, mas é como se nós não tivéssemos capacidade, porque o nosso corpo está cheio destas tais pedras, que no fundo estamos a continuar a fazer mais do mesmo. Então, não há esta separação. Nós temos que ir, efetivamente, ao meridiano, temos que abrir fisicamente, energeticamente, para depois haver o desbloqueio emocional, ou este desbloqueio ser feito num tempo muito mais rápido do que se tivéssemos que ir com baby steps numa terapia convencional, tá? Portanto, aqui é a riqueza desta terapia, que além de fazer o percurso emocional da medicina tradicional chinesa também, porque vamos aos órgãos internos, ele depois vai, efetivamente, nós vamos perceber a correlação orgânica com a emoção. Posso-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, o coração está ligado à alegria e também ao pensamento, principalmente o excesso de mente, pessoas muito mentais. Temos aqui no elemento fogo, este coração como órgão principal, e pessoas extremamente mentais. Temos aqui as Atenas na mitologia, que nascem da cabeça do pai, as mulheres, por exemplo, muito masculinizadas, que estão sempre no pensar, que querem de alguma forma ser polvos e controlar tudo. Depois temos no elemento terra, ou aqui no baço, que é um órgão muito importante para o Shiatsu Medicina, temos tudo que tem a ver com o quê? Com a preocupação excessiva, também com o excesso mental. São dois elementos que têm muito a ver com a parte mental. Tá? Depois temos o elemento metal, que tem a ver com a tristeza. Então, as pessoas deprimidas, isoladas, que estão a sentir que têm dificuldade em sair da cama, têm muito este desequilíbrio, e está ligado com que órgão? Com o pulmão. Okay? Portanto, o pulmão, ou o meridiano do pulmão estando afetado, a probabilidade de eu ter este tipo de sintomatologia depressiva é muito maior. Tá? Depois temos o elemento água, e no elemento água temos o rim, ou os rins, que trabalham muito com a nossa emoção do medo principalmente em relação ao futuro.
também muito de insegurança, cansaço, um cansaço melancólico. Então, lá está. Nós aqui neste elemento também podemos fazer esta correlação do rim com esta parte emocional. E por fim, temos o elemento árvore, que nos fala do fígado, é o nosso órgão que está no centro deste elemento e que nos vem mexer nas nossas raivas e também um pouco com a necessidade de estarmos em todo lado, mas às vezes, por outro lado, com contenção emocional. Há pessoas muito raivosas com desequilíbrio neste meridiano do fígado, mas também há pessoas que parecem super pacíficas, mas têm extrema contenção emocional. Tá? Portanto, eu fiz aqui só assim, um breve resuminho mesmo de alguns fatores históricos, de algumas bases científicas e de alguma possibilidade de cura que o shiatsu traz, porque ele de facto trabalha vários campos: físico, trabalha mental, emocional e energético, tá bem? Portanto, ele é uma terapia extremamente complexa, mas assente nesta base científica. Eu vou abrir aqui um bocadinho de espaço para perguntas, para que me possam dizer alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só estava aqui a dar este delayzinho que às vezes eu estou aqui... Não? Muito bem, esta live vai ficar gravada por uns tempos. Um beijinho muito grande a todos, fiquem bem. Beijinho, beijinho.